Oi pessoal, hoje a gente vai falar de DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Esse é um assunto que normalmente ele aparece tanto na contabilidade geral quanto na contabilidade avançada. E obviamente o nível de dificuldade das questões é diferente. Então quando a gente fala do fluxo de caixa para a contabilidade geral, normalmente o que a banca vai pedir? Quem está obrigado a fazer fluxo de caixa, quais que são os métodos possíveis para a elaboração dessa demonstração, qual é o principal formato dela. Aí nas questões mais elaboradas, lá na contabilidade avançada, eu tenho de fato várias questões que partem de uma demonstração publicada, então tem muitos exercícios por aí que vocês vão ver que eu tenho um balanço, uma DRE, uma lista de informações adicionais e aí eu tenho que fazer toda a demonstração dos fluxos de caixa. Algumas bancas chegam a pedir o caixa da atividade operacional, de financiamento e de investimento. A minha expectativa para essa prova é que a gente não entre nesse nível de detalhe. Então eu não vou me aprofundar tanto na demonstração dos fluxos de caixa, por entender que dentro daquele programa, como parte de uma demonstração que está lá no edital, no meio das demais, eu acredito que a gente vai ficar mais nas questões teóricas e nas questões pontuais de cálculo do caixa gerado ou consumido por cada um dos tipos de atividade, tá bom? Então, vamos juntos aqui, primeiro relembrar o que é essa demonstração, o que eu consigo obter de informação com ela e quem está obrigado a fazer. A demonstração dos fluxos de caixa, ela passou a ser obrigatória com a Lei 11.638. Ela entrou no lugar de uma antiga demonstração que era a DOAR, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Se alguém te falar, a demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória? A resposta é sim. A demonstração dos fluxos de caixa é obrigatória para todas as pessoas jurídicas? Cuidado! Qual é a regra que está lá na Lei 6.404? A demonstração dos fluxos de caixa faz parte do conjunto das demonstrações contábeis que devem ser apresentados pela pessoa jurídica, exceto aquelas pessoas jurídicas cujo patrimônio líquido seja inferior a 2 milhões na data do balanço. Então, se o patrimônio líquido da entidade, da empresa, for até 2 milhões, eu não estou obrigado a apresentar a DFC. Se for acima de 2 milhões, estou obrigado. Então, percebem, isso é uma exceção à regra. Se perguntarem somente sobre a regra, sim, é obrigatório, tá bom? O que a demonstração dos fluxos de caixa vai me dar? Ela vai me dar informações acerca do dinheiro do caixa gerado e consumido pela empresa ao longo daquele período que está dentro da publicação. Então eu vou conseguir saber quanto de dinheiro, quanto de caixa foi gerado, foi produzido pela empresa e como esse caixa foi consumido. Então a primeira coisa que eu preciso saber é que a demonstração dos fluxos de caixa vai me trazer informações sobre a variação de caixa e equivalentes de caixa no período. Quando a gente fala de variação, estamos falando do caixa final menos caixa inicial. Como assim? Quando eu pego um balanço publicado, vocês já estão carecas de saber que ele traz para mim o saldo atual das contas e o saldo do período imediatamente anterior. Então, se eu pegar lá a rubrica caixa e equivalentes de caixa, eu vou ter o saldo desse ano e o saldo do ano anterior. Vamos imaginar que eu tenho aqui um balanço patrimonial. Lá no ativo, eu vou ter caixa e equivalentes. Vamos dizer que no ano 2 está 100, no ano 1 está 70. Então, o que eu consigo ver pelo balanço? Eu consigo ver que daqui para cá, o meu caixa equivalente de caixa cresceu 30. É isso que eu vou conseguir obter na demonstração dos fluxos de caixa. Então, caixa final 100, caixa inicial 70, um menos o outro aqui dá 30. A variação do caixa nesse período foi 30.
Da onde veio esse 30? Como é que ele foi produzido? É o que a demonstração dos fluxos de caixa vai nos explicar. Ela vai me ajudar a descobrir quem foi que gerou, quem foi que consumiu dinheiros ao longo desse ano para fazer sobrar mais 30 do que eu tinha no ano passado. Muito cuidado com esta ordem. É o caixa final menos o inicial. Se você inverter, vai mudar o sinal aqui, você vai ter problema. Então, caixa final menos o inicial, você vai ver a variação, o que oscilou. A gente precisa saber o que é caixa e equivalente de caixa. Numa linguagem assim bem simplificada, caixa e equivalente de caixa é todo aquele dinheiro que eu tenho disponível ou no meu bolso, ou na minha conta corrente, ou em aplicações que tenham liquidez imediata. O CPC de fluxo de caixa fala em 3 meses. Então, todo aquele dinheiro que eu consigo resgatar em até 3 meses sem penalidade, isso inclui poupança, aplicações financeiras de liquidez imediata, ele entra nessa conta de caixa equivalente de caixa. Normalmente, o exercício já vai te dar com esse nome, ou ele vai falar em disponibilidades, ou ele vai falar caixa e bancos, tá? Não é só o caixa, o dinheirinho da gaveta. É o dinheiro que você tem à sua disposição e que você consegue resgatar num prazo muito curto de até 3 meses. Isso é o que eu vou conseguir saber a partir do caixa equivalente de caixa, tá? Da variação do caixa equivalente de caixa. E como é que eu vou explicar isso para o usuário da contabilidade? Eu vou explicar isso dividindo a vida da empresa, os acontecimentos da vida da empresa em 3 blocos de atividades. Você precisa saber esses 3 blocos de atividade. Então, eu vou separar a vida da empresa em atividades operacionais, atividade de investimento e atividades de financiamento. 3 blocos de atividades. Tudo que aconteceu na empresa que gera caixa ou consome caixa. Então, vejam que eu estou indo na contramão de todas as outras demonstrações. Todo mundo trabalha com regime de competência. O fluxo de caixa trabalha com regime de caixa. Então, ele trabalha com o dinheiro no bolso. É a única demonstração que vai me trazer esse tipo de dado. Bom, eu vou começar aqui de baixo. As atividades de financiamento são todas aquelas atividades que representam entrada e saída de dinheiro com as pessoas que me bancam. Quem é que financia, quem é que banca uma empresa? São os sócios e os agentes financiadores. Então, aqui nós estamos falando de instituições financeiras, de debenturistas, de sócio. Que tipo de operação eu faço com esses caras? Eu pego dinheiro emprestado, eu devolvo o dinheiro que eu peguei emprestado, eu recebo um aumento de capital, eu adquiro ações em tesouraria, eu pago dividendos, eu pago juros sobre capital próprio. Então, todas as operações que se relacionam com a atividade dos meus agentes financiadores, quando geram ou consomem caixa, vão estar apresentadas aqui. Na atividade de investimento, nas atividades de investimento, eu estou falando basicamente das operações relacionadas àqueles grupos do ativo que eram o antigo ativo permanente. Então, estamos falando aqui de operações realizadas no grupo investimentos, imobilizado e intangível. O que acontece lá, gente, que tem a ver com dinheiro? Eu compro imobilizado, eu vendo imobilizado, eu vendo participações societárias, eu adquiro participações societárias, eu recebo dividendos relacionados a essas operações. Todas as operações, então, relacionadas com investimento imobilizado e intangível, em princípio, estarão tratadas aqui. Todas as operações que falem de dinheiro, tá bom? E as atividades operacionais? Todo o resto.
É isso mesmo, é assim que o CPC fala. O resto, o que não cabe aqui, vai para atividade operacional. Vamos, assim, combinar que é um resto bem grandão, né? Porque, na verdade, quase tudo está aqui. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de comprar e vender mercadoria, de pagar salário, de pagar aluguel, luz, água, telefone, comprar material de escritório, material de consumo. Praticamente o dia a dia todo da empresa está aqui, nas atividades operacionais. Para fazer o fluxo de caixa, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer o fluxo de caixa pelo método direto ou indireto. Só que essas duas possibilidades só se aplicam às atividades operacionais. Então, a do investimento e financiamento só tem um jeito de fazer, que eu já vou falar como. Agora, para as atividades operacionais, eu posso estabelecer como é que eu chego nesse fluxo de caixa, como é que eu chego nesse caixa gerado ou consumido pelo método direto ou indireto. E aí o que você não pode perder de vista é que o seu objetivo aqui é descobrir o dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro, partindo de uma contabilidade que faz tudo por regime de competência. Então, o seu foco é chegar no que aconteceu lá no razonete do caixa e banco. Só que você vai receber isso de outros caminhos. Você vai receber normalmente as contrapartidas para você chegar no caixa e banco. Tudo bem? O que você precisa estudar do CPC? Por favor, ninguém pegue o CPC inteiro do fluxo de caixa e saia estudando loucamente. Vocês não têm tempo para isso nesse momento. Então, vocês vão pegar o CPC 3, que é o CPC que trata do fluxo de caixa, e vão estudar preferencialmente o pedaço que eu separei deles aí para vocês, que é o quê? É a estrutura da DFC, a explicação desse método direto e indireto, a definição de caixa e equivalente de caixa e principalmente a minha expectativa, eu ia dizer esperança, mas não é esperança, porque nós não vamos esperar nada, a gente vai se preparar para isso, né? A minha expectativa é que as atividades que estão descritas lá no CPC, que dizem o que é que cai no fluxo, o que é caixa operacional, o que é caixa da atividade de investimento e de financiamento, que isso seja cobrado de vocês. Tem uma lista lá, é uma lista exemplificativa, mas historicamente, quando a banca vai te pedir, ela te dá lá uma lista de operações, uma lista de situações e pergunta o que é da atividade operacional, de financiamento e de investimento. Então, aquelas lá tem que estar na ponta da língua. De resto, você fica na explicação, estuda os exercícios, não se preocupem de estudar todo aquele CPC, tá bom? Então, vamos entender como é que eu vou ser perguntado disso aqui e como que eu vou chegar na resposta. O exercício pode te falar o seguinte: saldo inicial de salários a pagar, ou ele vai falar lá, salários a pagar, saldo inicial, 10 mil, saldo final, 18 mil, despesa com salários, 100 mil. Então, olha só, ele vai te dar isso ou desse jeito que eu tô fazendo aqui, bonitinho, só o que você precisa, ou ele vai te dar uma lista de contas e lá no meio você vai ter que pescar quais são as contas que são relacionadas à pergunta. Ele vai te dar essas informações de algum jeito e vai te perguntar o seguinte: quanto foi pago? Ó a palavra aqui, pagamento ou recebimento. Isso aqui é o caixa, pagamento e recebimento. É quanto saiu do meu bolso, quanto entrou no meu bolso. Quanto foi pago para os funcionários? Essa vai ser a pergunta. Com base nos dados acima, qual é o valor pago aos funcionários no ano? Aí você olha aqui para frente e fica esperando a alma voltar para o corpo, né? Porque você não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar, você não sabia, agora você vai saber.
que você faz, gente? Você lembra do que eu te falei lá no começo e você põe no razonete. Lá no começo não é da aula de hoje, não. Quando eu te ensinei debitar e creditar, ou quando alguém te ensinou debitar e creditar, provavelmente a pessoa falou para você, você vai precisar disso um dia. Um dia isso vai te ajudar, acredita em mim. Chegou o momento do razonete te ajudar. Então o que você vai fazer? Você vai montar os razonetes e vai escrever os dados que você tem. Então eu vou escrever isso aqui. Vou botar um razonete lá no passivo, salários a pagar. Então eu tenho salários a pagar de 10 mil, saldo inicial. Não adianta eu ficar caçando contrapartida disso. Eu não estou fazendo lançamento contábil, eu estou copiando os dados e escrevendo num formato de razonete em vez de uma lista. Aí eu vou escrever lá, 18 mil de saldo final. Tá bom? O que mais que eu tenho de dados? Despesa com salário. Então eu vou lá, despesa com salários, 100 mil. Aí eu te pergunto, qual é a contrapartida da despesa com salário? Despesa com salário é como contrapartida salário a pagar. Então eu vou pegar isso aqui e vou escrever aqui, salários a pagar 100 mil. Ah, mas professora, não tem como eu garantir que todo esse salário foi a prazo, que a pessoa não pagou uma parte à vista. Aí eu vou te falar, calma, já já nós vamos chegar por diferença em quanto foi pago. A preocupação da demonstração do fluxo de caixa não é que dia foi pago, é quanto foi pago no período. Então, se foi pago de uma vez, se foi pago 5 dias depois, não muda nada. É assim que a gente vai fazer. Eu vou pegar a conta de resultado, a dica aqui, a conta de resultado, eu faço a contrapartida dela no a pagar ou a receber, tá aqui. Agora, por diferença, eu descubro quanto pagou. Se você pensar o seguinte, no conta a pagar ou a receber, sempre vai ter um lançamento que foi pagamento ou recebimento, porque esse é o objetivo daquela conta. Se é a pagar, o propósito dela é ter pagamento. Se é a receber, o propósito dela é ter recebimento. Então, esta conta aqui, salário a pagar, ela vai ter um pagamento que aconteceu em algum momento e que milagrosamente é a mesma coisa que o exercício está me pedindo e que isso aqui foi pago e se foi pago, saiu lá do caixa ou equivalente. Então, banco ou caixa teve um pagamento. Olha aqui a lindeza do fluxo de caixa. O que eu quero saber é o que aconteceu neste razonete. Só que eu não tenho como saber isso diretamente. Eu tenho que fazer isso por este caminho. Eu vou ver o que aconteceu nas contrapartidas e por diferença eu vou chegar aqui. Lembra daquela história do estoque? Que história, né, Camila? A história é o seguinte: estoque final é igual estoque inicial mais compra líquida menos CMV. Tá. Isso daqui é a formulinha de marca. Nós vamos fazer uma genérica agora. A gente vai transformar isso aqui numa formulinha genérica, que vai ser o quê? Saldo final é igual a saldo inicial mais entradas menos saídas. Então, é a mesma coisa, só que eu vou fazer ela valer para todo mundo. Então, vou apagar isso daqui e vou substituir por outra conversa, que é o saldo final de um razonete vai ser sempre o saldo inicial mais tudo que entrou menos tudo que saiu. É óbvio, né, Camila? É óbvio, mas às vezes na hora de resolver a gente não lembra. Então, agora vocês não vão esquecer mais. Saldo final é igual saldo inicial mais entradas menos saídas. Para que eu estou te dizendo isso? Olha para esse razonete bagunçado aqui que está dando um pavor de ver esse quadro. Olha lá, eu tenho salários a pagar, eu tenho saldo inicial, tenho saldo final, tenho tudo que entrou. E o que eu quero descobrir é o que saiu, que foi o pago. Então, eu vou escrever isso aqui nessa formulinha. Nesse caso aqui daria para fazer de cabeça, mas vamos preencher aqui para vocês saberem como resolver. Então, eu vou escrever lá, saldo final, 18 mil.
Saldo inicial, 10. Tudo que entrou nessa conta, 100 mil. Menos as saídas, que nesse caso são o pagamento. Então, se eu fizer a continha aqui, 110, opa, aqui faltou um zero. 110 vai para o lado de lá, menos o 18. Vai sobrar quanto? 92. Então, quanto foi o pagamento de salários? 92. Demorei aqui uns 5 minutos para te explicar isso, mas falar a verdade é bem fácil. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, sempre procurar a conta a pagar ou a receber, procurar a perna dela lá no resultado e saber que por diferença você vai chegar no banco. Ah, Camila, é tão fácil assim? Por que todo mundo reclama tanto do fluxo de caixa? Porque não é tão fácil assim. Eu posso ter uns complicômetros aqui no meio. Que complicômetros? É só isso que acontece no salário a pagar? Não. Eu tenho adiantamento de salário, eu tenho imposto retido na fonte de funcionário, que tem contrapartida aqui, eu tenho INSS, que é descontado do funcionário, eu tenho salário família, eu tenho licença maternidade, eu tenho pensão judicial. Então, na verdade, tudo que de alguma forma afetou esse razonete deveria ser tratado. Isso aqui vai virando um mapa. Para vocês, na prova, eu acho que se cair isso daqui já é bastante. Então, o que você tem que saber? Você tem que filtrar dos dados que você tem o razonete do contas a pagar ou a receber e procurar todos os outros que têm algum tipo de contrapartida neste razonete. Provavelmente, a única coisa que você vai encontrar é a perna do resultado. Se você encontrar a perna do resultado, você vai fazer isso. Se tiver alguma outra perna, põe no razonete também e faz o lançamento contra a conta a pagar ou conta a receber, tá? E aí, por diferença, você vai conseguir chegar na informação. Então, como você vai saber que é desse jeito aqui que você vai resolver? O exercício vai te dar saldo final, saldo inicial, vai te dar informações sobre as contas a pagar e as contas de resultado. Se você tiver esses dados e a pergunta for pagamento ou recebimento, é desse jeito aqui que você vai resolver, ok? Isso aqui, gente, é para ser tranquilo, tá? Tem muito mais coisa que poderia complicar isso daqui, mas se você receber os dados desse jeito aqui, rapidinho você consegue fazer a conta. Cuidado com os sinais, cuidado para não errar na conta. Às vezes a gente quer fazer meio de cabeça e aí tem que passar para o lado de lá e acaba comendo barriga, tá? Vamos agora falar um pouquinho do método indireto. Quando eu falo do método indireto, eu já disse para vocês que eu estou falando do caixa da atividade operacional. O método indireto, como o próprio nome diz, ele vai chegar no caixa de uma forma indireta. E que forma é essa? Eu vou pegar o lucro total da empresa e dentro desse lucro eu tenho um monte de coisa que não é caixa da atividade operacional. Pensa comigo na DRE aí. O que tem lá dentro da DRE? Tem receita de venda, tem AVP, tem custo da mercadoria vendida, tem tributo, tem despesa financeira, tem receita de equivalência patrimonial, tem depreciação, tem venda de imobilizado, tem tudo que de alguma forma gerou receita ou despesa, certo? Só que nem tudo isso é da atividade operacional. Então, primeira coisa, tem um monte de coisa dentro do lucro que não é da atividade operacional. Essas coisas precisam ser tiradas de lá e levadas para a sua respectiva atividade. Também tem um monte de coisa dentro do lucro que não é nem nunca vai ser dinheiro. Por exemplo, depreciação, amortização, equivalência patrimonial. Pode ser que até algum dia você vá receber um dividendo, alguma coisa dessa equivalência. Mas, a menos que você tenha esse dado, a equivalência é uma representação de que aquela empresa teve lucro ou prejuízo. E não necessariamente aquilo significa nenhum tipo de recebimento ou desembolso de caixa, certo? Além disso, ainda tem mais uma terceira coisa a ser considerada. Quando eu pego o lucro,
toda a operação está lá registrada pelo fato gerador e não pelo recebimento ou pagamento. Isso é o princípio básico da competência. Então, eu vendi a prazo ou à vista, a receita vai estar lá. Só que quando eu falo de fluxo de caixa, eu não quero a prazo e à vista, eu só quero o recebido. Quando eu falo de tributo, eu reconheci lá o tributo quando ele se tornou devido. Não necessariamente ele já foi pago. Pode ser que eu vou pagar ele o mês que vem, o ano que vem, sei lá. Então, eu tenho uma série de operações que eu chamo das operações que são fiadas. Eu não paguei ou não recebi ainda. E essas operações também têm que ser ajustadas no fluxo de caixa da atividade operacional. Então, para fazer o fluxo de caixa da atividade operacional pelo método indireto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o lucro. Quando eu digo lucro aqui, obviamente pode ser prejuízo, né? Se for prejuízo do ano, eu vou pegar o prejuízo. E vou começar a arrumar. Eu pego tudo e vou arrumando. Por isso que ele é indireto. Eu não vou fazendo como nas outras atividades, que eu vou pegando o que eu paguei e o que eu recebi. Não, aqui eu pego tudo e aí eu saio arrumando. Primeira coisa que eu vou arrumar. Professora Camila chama isso de ajustes de eliminação. Então, você vai fazer um primeiro lote aqui, que são os ajustes de eliminação. Como o próprio nome diz, você vai eliminar, você vai tirar do lucro tudo aquilo que não tem nada a ver com caixa, não tem nada a ver com dinheiro. Isso você vai fazer o ajuste como? Com o sinal contrário ao que está no lucro. Se eu quero ajustar, significa que eu peguei tudo quando veio o lucro. Se eu quero eliminar, eu vou colocar com o sinal contrário. O que cai disso daqui na prova? Basicamente duas coisas. Depreciação, amortização ou exaustão, né? E resultado de equivalência patrimonial. Eu vejo qual sinal está dentro do resultado e coloco o sinal contrário. Faço esse primeiro ajuste, que é tiro o que não tem nada a ver com caixa. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco são os ajustes que eu chamo de ajustes de transferência. Ajustes de transferência é para pegar o que está dentro do lucro, que tem a ver com caixa, mas que é de outra atividade, que não é da atividade operacional, que é da atividade de investimento ou de financiamento. O que normalmente vai aparecer aqui? Resultado na venda de imobilizado ou intangível. Eu não estou fazendo aqui uma lista exaustiva, tá, gente? Estou colocando o que normalmente vai cair para você. Então, é aquele resultado, aquela receita ou despesa que está dentro do lucro, tem a ver com dinheiro, mas não é desta atividade operacional. Quando eu fizer esses dois blocos de ajuste, eu vou chegar num negócio que a norma chama de lucro ajustado. Mas este lucro ajustado ainda não está pronto, porque ainda tem aqui dentro um monte de coisa que foi negociada fiado. Tem um monte de contas a pagar e contas a receber que foram registradas no resultado pelo regime de competência, mas não necessariamente viraram dinheiro no mesmo momento. Então, eu preciso ajustá-las também. E aí, eu vou fazer, então, um terceiro ajuste aqui, que são as variações de contas a receber, variações do estoque e variação de contas a pagar. Eu vou ter que pegar todas as contas que estão lá no ativo e no passivo, a receber ou a pagar, além do estoque, que dizem respeito à atividade operacional, e eu vou ter que tratar cada uma delas. Então, olha lá, eu vou te falar a regra do ajuste, depois eu te explico a lógica para te ajudar a entender, tá? Então, quando eu falo das contas do ativo, do estoque e do contas a receber, o ajuste é invertido.
Quando o estoque ou contas a receber aumentarem no período, eu vou fazer um ajuste negativo no meu fluxo de caixa. Quando o estoque ou contas a receber diminuírem no período, eu vou fazer um ajuste positivo. Vamos pensar um pouquinho nisso. Se o meu estoque está aumentando, isso significa que eu comprei mais. Se eu comprei mais, sai dinheiro. Então, o estoque aumentando, sai dinheiro. Da mesma forma, se eu pensar no contas a receber, se o meu contas a receber está diminuindo, é porque alguém está me pagando, então está entrando dinheiro, tá bom? A lógica é essa. Vale para o estoque e para o contas a receber do mesmo jeito, o ajuste invertido. Aí vamos lá para o contas a pagar. No contas a pagar, o ajuste é equivalente. Então, se o contas a pagar aumenta, eu faço um ajuste positivo no fluxo de caixa. Se o contas a pagar diminui, meu ajuste é negativo. O que isso quer dizer? Se o meu contas a pagar está aumentando, é porque eu estou devendo, então não saiu caixa. Para mim isso é bom, soma caixa. Se o meu contas a pagar está diminuindo, é porque eu estou pagando, então está saindo dinheiro. Tudo bem? Isso aqui são ajustes necessários para eu chegar no fluxo de caixa da atividade operacional pelo método indireto, mas isso não faz parte do lucro ajustado. Tem muita gente que perde a questão por isso. O lucro ajustado é o lucro líquido com os ajustes 1 e 2. Esse resto de ajustes aqui vai me ajudar a chegar no caixa. Quando eu somar tudo isso, então eu vou somar o lucro líquido com esses ajustes de eliminação e ajustes de transferência, vou fazer esses ajustes na variação do contas a receber e a pagar, além do estoque. Quando eu digo variação aqui, é contas a receber final menos inicial, estoque final menos inicial. E a soma de tudo que eu chegar aqui embaixo vai ser o caixa gerado ou consumido na atividade operacional. Isso aqui não tem nada a ver com atividade de investimento ou financiamento, tá bom? Eu já acho que se isso aqui cair para você, para fazer completinho, eles estão indo além do pedido do edital, tá? Mas é importante que você saiba identificar como é que é cada tipo desse ajuste. Façam aí os exercícios e me contem se foi muito difícil ou não. Até a próxima!